Brainstorming, networking, stakeholder, canvas. Se você já ouviu alguma dessas palavras, sabe que nosso assunto de hoje é empreendedorismo e inovação. O Brasil tem cerca de 10 mil startups ligadas a incubadoras, mas esse número pode variar, porque no momento em que começamos a falar sobre o assunto, uma nova empresa focada na solução de um problema surge no mercado. No Outros Olhares de hoje, a gente discute o universo do empreendedorismo e da inovação, já que muita coisa começa aqui, dentro da universidade. O programa Outros Olhares de hoje está no ar. Para discutir sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio a professora Franciele Pastre, que é coordenadora da Inquitec, a incubadora tecnológica da Chapecó. Tudo bem, Franciele? Tudo bom, Julie? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom estar aqui para falar de um assunto tão instigante, tão cheio de novidades o tempo todo como Exatamente. É empreendedorismo e inovação, né? Professora, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, você pode nos definir o que é que faz uma empresa ser uma startup? Ok, bem importante esse questionamento. Antes de qualquer coisa, definir o que é uma startup. A gente costuma dizer que as características primordiais de uma startup tem uma ideia inovadora, quero colocar essa ideia no papel ou no mercado, lançar ela. Mas eu só tenho a ideia ainda. A gente costuma dizer que a startup é uma pequena empresa, uma microempresa ainda, ou antes mesmo de se tornar uma empresa registrada, ela é uma ideia que sofre alto risco porque ela possui algumas características que formam ela como uma startup. Por exemplo, ela tem baixo investimento para você abrir, porque tu tem só a ideia, tu tem que formatar isso. Então, uma característica é o baixo investimento da abertura do negócio. O modelo de negócio dela tem que ser escalável. O que é um modelo de negócio escalável? É você criar uma metodologia que ela se replique, que o que você desenvolver aqui para o nosso município, por exemplo, possa ser difundido e vendido para todo Santa Catarina, todo o Brasil e internacionalizado, sem muito investimento, sem muita personificação nele. Então, uma das grandes características é uma metodologia ágil, ela tem um tempo de vida, um tempo de criação muito ágil, muito rápido, ela evita algumas burocracias de processos e ela alavanca. Tu tem que ser um projeto alavancável, que o mercado tenha essa dor e já absorva ela num curto espaço de tempo, considerando o grau de risco, né, dessa startup, que durante o processo você pode não ter a ideia, né, validada, identificada saindo do papel. Certo, e aí que entra a importância e o papel de uma incubadora, né? Então, professora, eu gostaria que você explicasse para todos aqui o que é uma incubadora tecnológica e como que ela funciona aqui, tendo o nosso exemplo da Inquitec dentro da instituição. Então, o que é uma incubadora de empresas? A incubadora é um espaço, um alicerce ou um habitat de inovação, onde quando esse empreendedor teve o sonho de inovar, de criar o seu projeto, ele precisa de um auxílio muito técnico. Por que isso? Muitas vezes o nosso acadêmico, o nosso aluno, o nosso membro da comunidade, ele é técnico, ele tem um conhecimento específico numa área. Porém, para você se tornar um empreendedor, você precisa desenvolver algumas outras habilidades de gestão, de finanças, de mercado. Então, são habilidades outras que, às vezes, dentro do teu própria academia, do teu curso, você não desenvolve todas elas. Então, esse habitat de inovação, que é a incubadora de empresas, é um espaço onde a principal função é desenvolver esse empreendedor, antes mesmo do negócio, da ideia dele. Então, é um período de tempo em que ele usufrui de técnicas, de infraestrutura, de metodologias, de capacitações, e ele, enquanto empreendedor, se desenvolve. E durante esse desenvolvimento, ele possui algumas ferramentas que ele necessita conhecer. Entender de mercado, entender o que é um canvas, entender como você vai monetizar esse teu projeto, essa sua ideia, entender a como chegar no cliente,
como vai ser essa comunicação com o cliente. Mas tudo isso, professora, é estabelecido por meio de metodologias que a incubadora estabelece, é isso? Exato. Como que são essas metodologias, então? O que é bem importante a gente frisar aqui. No Brasil, incubadoras registradas a nível pela Associação Nacional de Parques e Incubadoras de Empresas, que é a Amprotec, nós possuímos, no último censo feito por eles, 384 incubadoras de empresas. E por que é importante falarmos de metodologias? Porque assim, nesses últimos 5 anos, muito vem se falando em incubadoras. E se tornou muito fácil qualquer ambiente criar um espaço colaborativo, criativo e se nominar como incubadoras, mas não passar nada mais, nada menos do que uma infraestrutura disponível para que o acadêmico, o aluno, a própria comunidade se utilize daquela infraestrutura. Isso não é uma incubadora, né? Isso se caracteriza mais como um coworking, um espaço onde você vai, tem um trabalho colaborativo, né? Você marca reuniões e se utiliza do espaço. Incubadora necessita sim ter um método de desenvolvimento muito característico, muito bem fundamentado. Esse método necessita estar descrito. Você precisa ter fases, você necessita ter critérios para monitorar, você necessita possuir indicadores para avaliar o desenvolvimento desse empreendedor e desse negócio. Até porque é um negócio que está surgindo e é uma empresa, ela tem que ser levada muito a sério, não é simplesmente ir lá, colocar a plaquinha e abrir as portas, né? Diferente de você estar abrindo uma empresa convencional, que já está no mercado, que possui características já muito bem definidas, que um consultor te auxilia na criação dela, né? Não, é uma ideia inovadora, não existente no mercado, sem você conhecer ainda a característica do seu mercado. Então, há necessidade de possuir uma metodologia, um fluxo, um processo de desenvolvimento. Certo, Franciele, mas também esse trabalho todo ele é feito em etapas dentro da incubadora, né? Você consegue nos explicar, pode nos passar essas etapas que o empreendedor tem que cumprir desde o momento em que ele chega com a ideia até o momento dele sair, estar pronto, maduro para ir para o mercado? Ok, a incubadora, a nossa incubadora Inquitec, ela desde 2015, ela vem desenvolvendo e foi certificado ano passado com uma ISO de qualidade. Hoje nós somos a 18ª incubadora nacional do Brasil que possui uma certificação no seu processo de incubação. Então, falando especificamente da nossa incubadora aqui da UNO Chapecó, nós possuímos 3 modalidades de desenvolvimento. Quais são essas 3 modalidades? Nós possuímos a iniciação empresarial, a pré-incubação e a incubação de empresas. Vamos fazer um breve relato do que é cada uma dessas modalidades. A iniciação empresarial é quando aquele acadêmico ou membro da sociedade, né, teve uma ideia inovadora. Eu quero criar algo, seja um produto, seja um processo, seja uma melhoria em um serviço. Eu tenho a ideia, ele vem para a incubadora, eu quero ser incubado, eu quero desenvolver esse negócio. Porém, ele só tem essa ideia, então ele vem para a iniciação, é a parte inicial. O que a gente desenvolve com ele nessa parte inicial? É um momento onde a gente faz toda a modelagem do negócio. Qual a proposta de valor? Quem é a persona que ele vai atingir? Qual é o segmento de clientes? Que característica esse cliente tem? Que canais de comunicação você vai se utilizar para chegar nesse teu público-alvo? De que forma você vai criar um relacionamento com esse cliente? Quem pode ser teu parceiro? Né? Quais são as atividades chaves que você vai ter que desenvolver? Como você vai monetizar, ganhar dinheiro com isso? Quais os custos vão estar inseridos? Então, nessa parte da iniciação, a gente faz toda uma modelagem do negócio. Um diagnóstico de todo o negócio, para validar se de fato isso é um projeto inovador. É nesse momento que a gente estuda se já existem concorrentes, qual a prospecção de mercado que eu vou poder atingir. Então, ele é bem característico para o próprio empreendedor conhecer do negócio, conhecer da tecnologia, conhecer do mercado,
conhecer que há dores como finanças, mercado, marketing, que ele precisa se preocupar. Segunda etapa, ele vai para a pré-incubação. O que é a pré-incubação dentro da incubadora tecnológica, a nossa Inquitec? É o momento onde ele precisa criar o MVP ou o protótipo. Se é um software, se é um aplicativo, a gente diz MVP. O que é MVP? É o mínimo produto viável. Ele não precisa estar completo, ele necessita ter um mínimo de base para a gente já fazer os testes dentro lá do cliente potencial. Ou protótipo, eu estou criando um novo produto, uma nova embalagem. Então é nesse momento que ele precisa desenvolver, utilizar mais do conhecimento técnico dele para fazer acontecer esse produto. Obrigatoriamente, na nossa incubadora, esse é o período que ele tem que desenvolver esse protótipo, esse MVP, lá dentro de um cliente potencial. Então, a Inquitec dá esse suporte para selecionar quem seria esse cliente potencial, para fazer a abertura de portas para a gente estar lá dentro dessa empresa, desse grande frigorífico, dessa cooperativa. Então, a gente se apresenta, leva ele enquanto empreendedor vinculado à nossa instituição, ao processo, e todo o período de tempo ele desenvolve o projeto dentro já desse cliente potencial. A gente diz o cliente piloto. Certo. Desenvolveu o projeto, está validado, deu certo lá na empresa, é o momento que ele passa para incubação. O que é incubação? É o período onde você vai estar abrindo a empresa, registrando CNPJ, fazendo toda a classificação, fazendo prospecção de mercados, e aí, meu querido, a fase é vendas. Certo, o teu né? foco é vender, ganhar mercado, é escalabilidade, e aí porque tá o teu pronto. produto já está validado. Nossa, é um suporte muito importante e muito estruturado para que essa ideia realmente saia do papel. Agora, professora, esse estímulo ao empreendedorismo que acontece aqui dentro da universidade, quando a pessoa vem para cá buscar uma graduação e aqui já acontece todo esse movimento, qual a importância disso acontecendo, especialmente dentro de uma universidade comunitária? É fundamental, acho que nessa era que nós estamos, de mudanças muito rápidas, de soluções de problemas que necessitam ser muito ágeis, é fundamental que uma instituição de ensino crie mecanismos para promover isso para o acadêmico, indiferente da área de atuação dele, que ele se vislumbre, que ele se visualize, que ele não vai ser somente mais um bom profissional na sua formação, mas que ele pode empreender, que ele pode ganhar mercado, que ele pode se tornar dono do seu próprio negócio e alavancar. Então, exemplo da própria UNO Chapecó, nós possuímos, enquanto Inquitec, várias ações que são previstas para incentivar esse empreendedorismo e inovação em todas as áreas do conhecimento, com todos os cursos de graduação, pós-graduação, estamos atuando junto ao mestrado também, incentivando esse nosso aluno. E não só dentro da instituição. A nossa incubadora também é comunitária. Hoje nós possuímos parcerias com outras instituições de ensino, nós possuímos parcerias com o mercado geral, onde lá no mercado surgem dores e a gente já cria, né, identifica essas demandas da comunidade e essa comunidade está dentro da incubadora. Franciele, daqui a pouquinho a gente segue falando sobre esse assunto, fique com a gente aqui, ok? O assunto de hoje do Outros Olhares é empreendedorismo e inovação. Segura aí que a gente já volta. E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade.
A frota veicular no Brasil ultrapassa os 45 milhões, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. O grande número de veículos prejudica a qualidade do asfalto, o que gera um alto custo em reformas. Com o propósito de reduzir estes custos, a engenheira civil Jéssica Cristina dos Santos, no trabalho de conclusão do curso, produziu um estudo comparativo entre o asfalto comum e o composto pelo aditivo Evotherm. A pesquisa desenvolvida por Jéssica aponta que a adição do Evotherm na mistura asfáltica diminui a temperatura da pavimentação em até 35 graus Celsius. O aditivo aumenta a compactação do asfalto, torna ele mais resistente e diminui o dano de gases tóxicos ao meio ambiente. Atualmente, existem 2 rodovias brasileiras pavimentadas com o aditivo Evotherm, localizadas no estado de São Paulo e Paraná. Eu sou Fernando Bortoluzzi e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o Outros Olhares, que hoje discute o universo do empreendedorismo e da inovação e o papel da universidade nesse contexto todo. A nossa convidada de hoje é a Franciele Pastre, que é coordenadora da Inquitec e é professora aqui da Uno Chapecó também. Franciele, antes nós explicamos um pouquinho do trabalho da Inquitec, as etapas de um processo de incubação, né? Agora, para quem ficou curioso e ficou interessado também em fazer parte da incubadora, como é que faz para ingressar uma ideia na incubadora? Então, Julie, nós possuímos um edital de seleção. Esse edital ele fica em tempo contínuo aberto no nosso site. Então, no site da Uno Chapecó, unochapecó.edu.br/Inquitec, está lá o edital. Qualquer pessoa da comunidade, da academia, da nossa região, pode estar acessando esse edital. No edital há a necessidade de preenchimento de um pequeno pré-projeto e nós possuímos uma banca de avaliação composto pelo nosso grupo de trabalho, que envolve membros da universidade, Sebrae, a SIC, SICOM, CDL, que são os parceiros da incubadora tecnológica. Bacana. E hoje a incubadora, a Inquitec, tem 18 empresas que estão incubadas, né? Em que ramo de negócio essas empresas atuam? Estamos hoje com 18 startups sendo desenvolvidas e 18 que já graduaram, já saíram do processo de incubação. Essas 18, elas estão divididas naquelas 3 modalidades. Nós possuímos 5 startups na modalidade de iniciação, 6 startups na modalidade de pré-incubação, criando o seu protótipo, e as demais já estão no mercado, fazendo venda, comercializando. Destas 18, 10 delas focam no segmento soluções inovadoras para o segmento do agronegócio. Que é a característica da nossa região, né? da nossa região. Então, possuímos vários segmentos como comunicação, design, clube esportivo voltado ao esporte, mas ainda o que se sobressai são softwares, são soluções, são equipamentos, são melhorias voltadas para a agricultura familiar, para as nossas cooperativas, para as agroindústrias. Agora, a gente já teve empresas incubadas aqui na Inquitec que tiveram investimentos muito significativos, né, Franci? Exatamente. Nesse último mês, nós tivemos a última milionária, né, que recebeu o investimento de 1 milhão. Dessas 18 startups que hoje estão, 9 delas já captaram recursos externos de editais. Há muitos editais, que é um dos suportes que a incubadora também dá, a descrição e escrever editais para a captação de recursos. E nós já tivemos 2 startups que foram investidas por grupos de investidores nacionais ou até mesmo internacionais, sem contar as premiações, né? Nós temos startups que já foram reconhecidas na Coreia do Sul, via a própria Samsung, em Berlim, na Alemanha, e outros prêmios diferenciados aqui no Brasil mesmo. Que importante, significa que o trabalho feito aqui na universidade também dá certo, né? Tem dado certo. Agora, professora, explica para nós um pouquinho sobre o conceito do ecossistema dentro do empreendedorismo, né? Esse termo que foi retirado lá da biologia, foi aplicado no campo da administração, enfim, da inovação. O que é um ecossistema empreendedor? Costumamos dizer, Julie, que um ecossistema é um elo que une a tríplice hélice. O que é tríplice hélice? É a junção da academia, das instituições, universidades, centros de pesquisas, do governo, né,
as instituições governamentais e do próprio meio empresarial. Um bom ecossistema, e o nosso sonho que a gente trabalha em prol, é a junção dessas três vertentes, dessas três hélices, onde o mercado, o grupo empresarial, identifica dores, problemas do cotidiano do seu negócio, busca por meio das universidades, das startups, das incubadoras, ideias, pesquisas, a ciência para responder àquela dor, e entra o governo como um elo financiador de recursos que possibilita vantagens tributárias para que esse elo funcione. Então, isso é um ecossistema, é um coletivo de pessoas trabalhando em prol da solução de problemas da nossa comunidade. É uma espécie de Vale do Silício, né? Vale do Silício, a gente pode até citar aqui da nossa região oeste a Desbravale. O que é o Desbravale? Foi constituído um conceito, não é um ente, é um conceito. Desbravale é o nosso Vale do Silício aqui. É a união de governo, de empresas, de instituições de ensino, de centros de pesquisas, de pessoas comuns da comunidade que querem promover, que incentivam, que querem buscar inovação e fortalecer cada vez mais isso. Olha só, é a comprovação de que o Vale do Silício não é mais só uma região lá dos Estados Unidos, né? Ele é muito mais uma cultura que já chegou aqui pra gente, então. Importante fomentar isso, que vales, parques, é muito mais do que uma estrutura física de prédio, de espaço, de infraestrutura. É muito mais um conceito, um sentimento de você fazer parte, se sentir parte e trabalhar em prol do crescimento de startups, de projetos inovadores, do crescimento do nosso país, melhoria do nosso país. Certo, mas agora como é que funciona o papel da academia, da universidade, no sentido de fomentar essa questão da inovação e do empreendedorismo para quem está aqui dentro? Qual o papel da academia? É fundamental, em especial, e os exemplos que ocorrem aqui dentro da própria UNO-Chapecó. Juntamente com a incubadora, com a rede de inovação, nós possuímos alguns projetos internos para disseminar essa cultura empreendedora. Um exemplo deles é a Maratona da Inovação. É um concurso que já está na sua 9ª edição neste ano. E na 9ª edição é um concurso de ideias inovadoras em toda a academia. Um projeto que perpassa todo um semestre, onde a gente faz o levantamento de problemas, pensa em soluções, trabalha metodologias com esses acadêmicos. Eles desenvolvem, recebem mentorias dos projetos para que lá no final isso seja, há uma competição, uma banca de avaliação, onde a gente traz o meio empresarial, e o próprio governo para ajudar nas avaliações. Além disso, nós temos várias iniciativas com alguns cursos, com as áreas da instituição, como, por exemplo, o Projeto Desbravador. O Projeto Desbravador são mini maratonas que a gente desenvolve lá dentro com o curso, específico com o curso, fomentando neles ideias, disciplinas de soluções para o diagnóstico, a melhoria do próprio profissionalismo deles. Soluções que eles necessitam no dia a dia. Agora, pelo que você tem nos trazido e você reforçou várias vezes aqui, a ideia, a grande sacada, ela vem de coisas simples do dia a dia, é isso, Franciele? Eu digo assim, Julie, não adianta a gente parar, se concentrar aqui e dizer uma ideia milionária vai cair do céu. Não. É exatamente, é no nosso cotidiano, é na nossa rotina, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro da sala de aula, é no teu escritório, na tua clínica. A ideia inovadora surge de uma dor. O que é essa dor, a gente costuma dizer? Pois é. O empresário, isso se fala muito na terminologia das startups, identificar dores. São aqueles problemas que no cotidiano a gente se depara sempre com eles e como bom brasileiro a gente acaba sempre desviando, buscando dando uma um outra jeitinho. solução. Dando um jeitinho. Tá na hora de dar o jeitinho, inovando. Certo. Vamos buscar uma solução para esse problema. Então, muitas vezes a solução é algo simples. É um produto, é uma embalagem diferenciada, é uma técnica que você vai desenvolver para o teu cotidiano que favorece, que facilita a tua atividade e escalável. Hoje é a tua atividade enquanto profissional, mas quantos profissionais igual você existem no mundo que você pode expandir isso para o mundo todo?
Certo, né? Muito interessante observar isso, porque daqui a pouco você se retém ou você não aplica aquilo por achar que tem que ter uma mega ideia, né? Agora, Franciele, nem tudo é flores, nem tudo são flores, nem tudo é lindo. Em que momento que o empreendedor ou quem tem vontade, né, tem essa veia empreendedora, se dá conta que talvez a ideia dele não é tão boa assim? Hoje, e é bem interessante, o número de quebra dessas startups, ele é bem alto. Por isso que a gente diz, é um projeto numa zona de risco muito grande. Em que momento ele sente? Primeiro, quando você está vinculado a uma incubadora, que é o nosso caso enquanto incubadora, Inquitec, no decorrer do processo nós possuímos indicadores, critérios de avaliação da solução e do empreendedor. Então nós conseguimos identificar isso lá no início. Você não vai com essa ideia muito para frente. Você não investe tanto gás, pesquisa ou recursos no desenvolvimento dela, para daí lá amanhã ou depois você ver que ela não dá certo. Então é lá no comecinho que ela é identificada. Bem lá durante a iniciação empresarial. Hoje a gente sabe a maior dificuldade dessas startups que estão fora, que estão no mercado, que não possuem esse amparo de um habitat de inovação, é isso. É eles criarem, irem com essa ideia, acreditarem, você tem que acreditar, tem que ter esse sangue nos olhos, porém, você já está no mercado e lá você identifica que não caracterizou o perfil do teu cliente, você não está conseguindo validar ele, ou até mesmo monetizar, vender, né? Certo. Então, quanto antes você identificar e pivotar a ideia, é importante. O que é pivotar essa ideia? Outro termo muito utilizado no empreendedorismo. Pivotar a ideia é você dar um passo para trás e identificar, é esse mesmo mercado, é esse mesmo nicho de cliente que eu quero atender e de repente você faz alguma modificação e aí sim, a startup vai para frente. Que beleza, que beleza. Você comentou aqui em relação ao negócio de alto risco, né? Que é um traço do perfil das startups. Agora, como é que fica a questão dos investidores, das pessoas que querem injetar dinheiro, querem apostar em uma ideia, mas é um negócio de alto risco? Como que se equilibra esses dois aspectos? Então, hoje em dia, antigamente se falava, quero investir, se pensava muito em bolsa de valores, mercado acionário, imóveis, né? E hoje está vindo muito um grupo de investidores anjo, que acreditam nessas ideias. Acreditam nessas ideias, uma porque eles são empresários e sentem essas dores no mercado, no cotidiano deles, e precisam unir essa metodologia ágil, rápida. E existe sim esse risco. Então hoje, a característica do que um investidor busca dentro de uma startup, muitas vezes, e há pesquisas científicas já que dizem, que muito além da solução, da ideia, eles buscam o perfil empreendedor na pessoa. É o sangue nos olhos, é aquele... Muitas vezes o investidor diz, eu não invisto na ideia, eu invisto na pessoa. Olha que importante Esse isso. valor é aquela garra, é aquela vontade de fazer acontecer. Às vezes a ideia, a solução precisa ainda ser muito, né, modelada, mas se a pessoa tem o sangue nos olhos, tem vontade, tem essa garra, ele se vê, ele busca, ele pesquisa, vale muito mais a pena você investir sim, na pessoa, no profissional, do que você tem uma ideia magnífica, mas você não tem aquela garra de fazer ela acontecer e sair do papel. Olha. Então hoje, quando os investidores chegam até nós, eles buscam isso, eles tentam alinhar. Claro, uma das características, ele quer que esse produto já tenha um protótipo, Sim. um mínimo produto viável, validado. Se ele está vinculado a uma incubadora, ele já tem muitas vantagens, porque sabe-se que uma incubadora possui esse processo de validação, de identificação, suporte. de suporte, Certo. então já tem um plus a mais. Que legal. Nessa identificação. E como esse mundo do empreendedorismo e da inovação é cheio de termos específicos, né? Tem todo um linguajar específico. Franciele, para a gente se encaminhando para o fim aqui, eu quero que você explique para a gente o que significa uma empresa conquistar o unicórnio. O que é isso dentro desse universo? O que é unicórnio, Julie? É o ápice de toda startup. É a empresa se tornar, a valorização dela ser acima de 1 bilhão. Quando o valor dessa ideia, desse produto, dessa startup chega na sua valorização de 1 bilhão, ou seja, para nível de mercado, para investidores, para você vender a própria startup, a gente, dentro desse meio, a gente tem o termo unicórnio. Então é o que todo mundo quer. Então, o sonho, o ápice de toda startup é se tornar um unicórnio, sim.
Possuímos vários exemplos no Brasil já e a gente quer que a próxima unicórnio saia de dentro aqui da Inquitec, da nossa UNO Chapecó. Com certeza. Vamos ficar na torcida, então, para que isso se realize e a gente vai ter o maior prazer em divulgar aqui na TV UNO também. Franciele, muito obrigada pela sua participação, muito interessante esse conteúdo e a gente espera conversar outras vezes sobre esse assunto de novo. Eu que agradeço, também deixo a Inquitec à disposição, né? Para quem ficou interessado em conhecer sem compromisso algum, venha até a UNO Chapecó, conheça a Inquitec, a gente explica mais a fundo o processo, as ferramentas, será um prazer receber todos. Muito obrigada, professora Franciele, pela sua participação, pelos esclarecimentos e a gente deseja boa sorte aí para as incubadas da Inquitec. Okay? Obrigada, Julie. E também já fica o convite para você que se interessou, quer aprofundar mais esse mundo de startups, conhecer a nossa incubadora, acesse o nosso site www.unochapecó.edu.br/Inquitec. E você também pode vir até a UNO Chapecó para conhecer os nossos projetos, as demais startups. Ótimo, muito bem. Obrigada pela sua companhia, você que assistiu ao Outros Olhares e até o próximo programa.